pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente começa uma série aqui no canal. Então eu trouxe uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, muito especial. Pessoa que eu amo de paixão. E foi meu padrinho de casamento. Verdade. E, cara, pastor Tiago Alves. E aí, Fê? Beleza? Beleza, galera? Tô aqui a convite do meu amigo Felipe e vamos falar de teologia. Vamos falar de teologia, vamos falar sobre salvação hoje. Então acompanha aí que vai ter bastante vídeo no canal falando sobre salvação, beleza? Salvação. Antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, curte e quando acabar o vídeo, você vai compartilhar com pelo menos 5 amigos e deixar um comentário sobre o que mais você quer aprender, porque o Thiago é teólogo, o Thiago manja muito de Bíblia, e eu tenho certeza que essa conversa aqui vai edificar a sua vida. Então, bora pro vídeo. Galera, seguinte, Thiagão, quando nós falamos sobre salvação, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é que as pessoas estão sendo salvas do inferno. E aí, isso é correto. Só que, qual que é o problema? Quando eu limito a salvação a apenas ser salvo do inferno. Então, por exemplo, tem muita gente que chega pra mim e fala assim, ah, pastor, eu tô indo pra igreja pra ser salvo do inferno. E a pessoa não tem uma mudança de vida e ela não entende que salvação não é ser somente do inferno. A obra da cruz não te livra só do inferno. Então a primeira pergunta é, nós somos salvos do quê? Pessoal, bom, o seguinte, somos salvos da seguinte forma, não só com relação à condenação do inferno, mas a gente é salvo para viver uma nova vida em Cristo. A exemplo do pastor Rousseau Chet, ele escreveu um livro chamado Criação e Graça, esse livro muito interessante dele, onde ele já inicia o livro falando que quando o Senhor disse haja luz, ele disse haja cruz, fazendo uma referência ao plano de salvação de Deus. Então Deus, quando promete salvação na Bíblia e traz isso através do sacrifício de Jesus lá em João 3,16, onde diz que Deus entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Para que naquele momento Deus ele inicia o seu plano de salvação trazendo para nós uma nova vida em Cristo, né? Paulo vai trazer umas alusões disso e a gente vai explanar aqui e a gente vai entender um pouquinho sobre o que é ser salvo. E uma coisa interessante é que quando Paulo, a carta de Romanos seria uma carta praticamente toda sobre a salvação, né? Que Paulo vai começar a destacar ali, que ele vai explicar o que acontece. E praticamente ele fala assim sobre sermos salvos do inferno, mas o destaque que ele quer dar quando ele faz uma alusão a Adão, que ele diz que Cristo é o segundo Adão, ele tá mostrando que existe uma transformação quando você é salvo. Então, quando eu sou salvo, não é apenas para eu me livrar do inferno, é para que a natureza de Cristo venha sobre mim, e aí nós entramos no que Paulo vai falar em Gálatas, que diz que não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então existe uma mudança. Então quando eu limito a salvação apenas a ser livre do inferno, cara, você não está experimentando a mudança que Cristo conquistou por você na cruz. Você concorda com isso? Claro que concordo. E ainda acrescento, né? Porque falar de salvação, eu me converti aos 17 anos. E quando eu entrei na igreja, a princípio era ser salvo. Meus amigos que me evangelizaram, eles falavam assim, Thiago, você precisa ser salvo, você precisa parar com essa vida errada que você anda, você precisa se converter ao Evangelho. E ali eles me apresentaram Jesus de uma maneira, vamos dizer assim, condenatória. Se eu não cresce em Jesus, eu iria para o inferno. Se você não crer, você vai para o inferno. Era essa sequência. E era também o respaldo que eu usava para apresentar Jesus. E agora o Felipe falando aqui sobre uma nova vida em Cristo, eu comecei a estudar a Bíblia nesse sentido, pesquisando um pouquinho mais sobre o que consistia essa salvação, sobre o que isso imputava, o que vinha junto com a salvação. Na igreja a gente colocava lá, por exemplo, uma vez o pastor colocou lá que a gente precisava aceitar Jesus. E eu lembro que no culto, eu cheguei na igreja, ele fez o apelo, eu levantei a mão, fui lá na frente, aí ele fez uma oração, estava só eu e o meu amigo lá na frente, o pessoal da igreja lá tudo olhando. Eu fiquei meio envergonhado e ele fez uma oração e eu não sabia o que ele estava fazendo, não entendia ali aquele ato. Eu imaginei que na igreja evangélica todo mundo aceitava Jesus. Então, todo dia, né? Todo dia aceita Jesus. E eu cheguei na igreja e aceitei Jesus. E quando eu viro para a igreja, o pessoal começa a falar assim, nossa, você está salvo agora. E aí vem um negocinho na minha cabeça.
sou salvo, mas explica. E nem meus amigos conseguiam explicar, ninguém conseguia falar. É porque, assim, você chega na igreja e o pessoal quer te salvar. Simples, entendeu? assim. Tipo assim, não sei, parece que o povo tem que bater meta. É, tá não. ligado? Só que ninguém te explica nada, tipo... Não, e o interessante era assim, porque depois que eu fiz o apelo, o pastor orou, o pastor fez o apelo, né? Eu fui lá na frente, ele orou e eu aceitei Jesus. Depois desse ensejo, o pessoal falou assim, você tá salvo. E eu fiquei feliz, né? Tipo, legal, tô salvo. Não sabia que eu estava condenado, mas agora eu tô salvo. E aí chegaram para mim e falaram assim, agora você precisa se batizar. Cara, esse processo de salvação e batismo, eu demorei 1 ano para entender. Eu não fui, até porque eu já falava assim, não, mas eu já batizei na igreja católica, já batizei. Então, para mim entender esse processo de salvação, e acredito que o pessoal que está assistindo a gente também talvez traga essa mesma dúvida, por quê? Porque a gente fala de salvação, ser salvo do inferno, a gente coloca como uma nova vida em Cristo, e a gente vai apresentar alguns textos aqui para você sobre essa nova vida em Cristo, porém, cai aquela condição, cara, é difícil. E aí várias vezes eu me perguntava, será que eu estou salvo? Porque a gente olhava para aceitar Jesus, a gente olhava para o batismo nas águas. Aí a minha igreja é pentecostal, a igreja do Evangelho Quadrangular, na época que eu entrei na igreja, era comum a nossa igreja ter oração em línguas. Então era uma coisa assim que se estendia como complemento da salvação. Então você aceitava Jesus, batizava nas águas e recebia o batismo com o Espírito Santo, que era o falar em línguas na igreja do Evangelho Quadrangular. E trazendo essa alusão, isso para mim era o que a igreja explicava como complemento do batismo. Lembrando que na época eu tinha 17 anos, hoje eu estou com 37, e foi isso que eu aprendi com os meus amigos, que não tinham um conhecimento ali da Bíblia e eu também não tinha um conhecimento da Bíblia. Então era o pessoal que estava me evangelizando. É porque tem uma coisa que acontece muito, cara, e é uma coisa que... Por isso que a gente está trazendo esse vídeo aqui pra vocês. Isso que você está falando é a motivação de eu criar essa série. Por quê? Uma coisa que eu vejo muitas vezes, você entra numa igreja, o pastor, tipo assim... Eu não sou cristão, o Thiago me levou. Aí vamos fingir que o Thiago não tem conhecimento. O Thiago é um membro comum. Aí o pastor fala assim, vai ser Jesus? Aí o Thiago pega e começa, vai lá, pô, você quer ser Jesus. Tem um postinho no céu. Só que tipo assim, aí eu falo, tá, vou lá. Só que a pessoa nem sabe o que ela tem que fazer. Aí ela foi lá, aceitou Jesus, quer ver? Se você foi assim, comenta aí, por favor. Só pra gente saber. Como que foi? Aí o Thiago chega pra mim e fala assim, vai lá, eu vou lá com você. Aí você fala, tá bom, né? Pô, vou deixar meu amigo triste? Não. Aí ele vai lá na frente, Senhor, escreve meu nome no livro da vida e não sei o que, não sei o que lá. Aí vai, o povo de abraça, chora e não sei o que. Mano, a pessoa chega em casa e tipo assim, tá, e aí? O que eu fiz? Não, porque juro, teve um jovem que falou assim pra mim, mano, eu sei Jesus. Eu falei, pô, legal. Aí ele, mas eu cheguei em casa, mano, e tipo assim... Do nada. Sabe? Eu cheguei em casa. E aí, cara, a pessoa não tem um acompanhamento. Tipo assim, a pessoa não tem alguém que vai chegar pra ela. Um discipulado. Um discipulado. E tipo assim, as primeiras aulas na igreja que eu era, a princípio não tinha. Depois que também era igreja nova, igreja pequena, né? Não tinha ainda todos os grupos, os ministérios formados. Mas depois que a igreja foi crescendo, a gente se envolveu. Por exemplo, na nossa igreja agora, onde eu estou congregando, a gente tem lá o cursinho, né? O pré e o pós-batismo. A pessoa aceita Jesus. Eu sempre escrevia carta para as pessoas que aceitavam Jesus na igreja. Então a gente teve uma carta explicando o quão importante foi a decisão que ela tomou e o quanto ela teria que estar certa da decisão que ela tomou. Sim. Né? Se a gente pega... João, pode ler aqui, você vai colocar o versículo na tela, beleza? Ó, Evangelho de João, capítulo 1. Vou abrir aqui, estou com a minha Bíblia aqui. No, versículo 10, 1:10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas também o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Eu li
João 1, eu li do 10 até o versículo 14. O que eu quero dizer para você nesse texto? Depois você pode abrir sua Bíblia, acompanhar, vai ter aqui também. Mas qual que é a ideia? Vamos falar um pouquinho de Jesus, porque quando a gente vai entender de salvação, a gente só entende de salvação através de Jesus Cristo. Antes de Jesus, a gente pega todo o Velho Testamento e eles esperavam o quê? O Messias. Era essa a ideia, eles esperavam o Messias, eles esperavam um Salvador. O povo não tinha um conhecimento desse Salvador, não tinha um conhecimento desse que seria o Salvador. E aí o que acontece, Fê? Nasce Jesus. Jesus ele vem, cumpre o seu chamado, vamos dizer assim, cumpre o seu papel dentro da história. Ele morre, ele ressuscita e esse período de morte e ressurreição de Cristo, ele se mostra agora como o Salvador. Então as pessoas ali que estavam naquele tempo aguardando o Messias, elas rejeitam Jesus. É o que o texto está falando, elas rejeitam Jesus. E aí o que acontece? O texto fala, então todos aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. Então olha só, falando de salvação, primeiro ponto, galera, primeiro ponto de salvação, você deixa de ser criatura e se torna filho de Deus. É como Jesus fala, né? Não vos chamo mais de servos. Sim. Então a relação não é mais uma relação distante, agora é uma relação muito próxima. E agora como esse relacionamento de filho, né? De pai e filho, de você chegar, você vai ver que João ele fala muitos textos chamando Deus de Abba, paizinho querido, Abba pai. Então traz essa referência de que somos filhos de Deus. Então eu reconheço, eu sou adotado, eu sou aceito por Deus e nesse momento eu trago a minha vida diante de Deus. Aí o texto ele continua, ele fala que a gente não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha que interessante como que a obra de salvação ela penetra na nossa vida, porque agora eu deixo de ser criatura, eu vou passar a viver como filho de Deus. Entendo que eu sou filho de Deus e esse filho de Deus ele vai implicar algumas coisas e essas coisas não é religião, não é igreja A, igreja B ou C, mas é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela vai implicar, porque agora que você deixou o seu velho homem, a sua velha criatura, como o Felipe falou a princípio aqui citando Romanos e Gálatas, você se torna agora filho de Deus. E esse se tornar filho de Deus, ele imputa algumas coisas concernente à salvação. Cara, show de bola. Então, primeira coisa que nós aprendemos nessa série é que nós não somos salvos apenas do inferno. Somos salvos também do inferno e, consequentemente, nós somos salvos também da nossa natureza pecaminosa. Nós somos salvos do Adão que habita em nós, tá? Então, Felipe, por que eu tenho que saber disso? Para que você venha viver a vida que Cristo conquistou na cruz por você. Você pediu que Cristo morreu a nossa morte para que agora nós venhamos viver a vida dele. Então, cara, tem um texto que mexe muito comigo que diz lá em 1 João que assim como ele é, nós somos também nessa terra. Mas para eu ter essa vida, somente se eu crer na obra da cruz. Você vai entender que salvação não é apenas você ser livre do inferno, mas ser livre da natureza pecaminosa e viver a vida pelo Espírito. Correto? Tiagão, vamos pro próximo vídeo? Bora pro próximo. Então, se inscreve, deixa o seu like, deixa um comentário aí se você gostou, explica pra gente como que foi a sua conversão. Você tem alguma história curiosa de quando você aceitou Jesus? Você sabia o que você estava fazendo? Então, explica aí que a gente vai ler, vai responder todos os comentários, beleza? E é isso. Compartilha com mais 5 amigos e a gente se vê agora no próximo vídeo. Fechou!